Boa noite, a turma 16, né? Vamos dar continuidade a incidências radiográficas básicas. A gente vai ter uma aula de revisão para relembrar o que já foi dado. Então, o que é incidências radiográficas? Segundo estudiosos, né, quer dizer que é o estudo do posicionamento de um paciente para demonstrar ou visualizar partes específicas do corpo na radiografia ou em outros receptores de imagem. O que seriam esses outros receptores de imagens? Nós podemos colocar ultrassom, ressonância, tomografia, o arco cirúrgico, a endoscopia, a própria medicina nuclear, tudo aquilo que obtém a imagem do interior do corpo. Aqui do lado a gente tem uma imagem do tórax, que seria uma demonstração desse receptor de imagem. Nós estudamos na primeira semana, né, no primeiro núcleo de aula, o esqueleto apendicular. E o esqueleto apendicular tem suas divisões. Na parte superior, nós temos a clavícula, escápula, húmero, una, rádio, carpo, metacarpos e falanges. Vamos pegar aqui um ponteiro para a gente identificar. Nós temos aqui a clavícula, que é esse ossinho, a escápula aqui atrás, tá? Temos o húmero, que é conhecidamente como braço, né? Temos a una, que é esse ossinho, que é do dedo mindinho, e o rádio, que é do dedo polegar, tá bom? O carpo, que está entre as falanges e o metacarpo, que é a parte proximal do punho, e as falanges, que são os dedos. Nós temos na parte inferior a cintura pélvica, fêmur, a patela, que é a parte aqui do joelho, tá? A tíbia, que é essa parte mais grossa, a fíbula, que é o ossinho mais fino, e nós temos aqui os tarsos, que é o meio do pé. Nós temos os metatarsos, os tarsos, né, que é a parte, os metatarsos, que é a parte próxima ao calcanhar, e as falanges, que são os dedos, tá? Então, nós identificamos aí todos os ossos que compõem o esqueleto apendicular. Aqui nós temos os planos de corte e linhas. Na radiografia, é conhecido como plano sagital, que corta o corpo humano ao meio, ou seja, esse plano seria no tórax. Vamos fazer um raio-x de tórax. Então, você vai direcionar e centralizar a linha aqui no meio do peito, no externo. O plano coronal, que se divide em horizontal, e o plano coronal, perdão, que divide o corpo, né, frente e trás, e o horizontal, que divide o corpo ao meio. Aqui nós temos alguns exemplos de fraturas que nós vamos encontrar quando estivermos fazendo incidências radiográficas. Aqui nós temos um osso, que é o fêmur, e o normal, que muito dificilmente, mas luxação, dores musculares, a transversal, oblíqua, né, que ela tem aquela giradinha, o espiral, que ele é parecido com a oblíqua, mas ele é tipo pontiagudo. Nós temos a comunitiva, que é vários fragmentos, onde o osso ele se quebra todinho. Nós temos a segmentar, que é parecida com a horizontal. A avulsa, que é só aquelas pontinhas, né? Ele não faz um dano tão grande quanto os outros. A impacto, que é aquele que só racha o osso. A deformidade, que já nasce, né? Ou quando você quebra o osso e não é calcificado direitinho, ele fica com aquela deformidade, ele fica tipo um osso em cima de outro osso. E o galho verde, que sempre é em crianças. Quando você pega a criança assim no braço e puxa e dá aquela dorzinha,
Fácil, fácil dar esse galho verde. Nós temos aqui os termos para você posicionar a mão do paciente no chassi. Quando você pede para o paciente colocar a mão plantar, é porque ele tem que colocar a mão, a palma da mão para baixo. O dorso é o peito da mão, né? Que é aqui onde a gente faz aquela brincadeirinha da lagarta, né? Parte de cima. E o plantar é o pé, que é a parte do pé para baixo. A superfície plantar que a gente pisa no chão para baixo. O dorso não tem como ser virado, porque o paciente, o raio-x, ele vai pegar perpendicular ou em alguma angulação no dorso do pé. Aqui nós temos outros posicionamentos do corpo, que é o decúbito dorsal, que nós, no popular que você for conversar com seu paciente, dificilmente o paciente ele vai saber o que é dorso, o que é decúbito dorsal. Então você assim, por favor, você deita de peito para cima, tá? Você tem que ter essa noção que o seu linguajar do dia a dia com o paciente não vai ser o seu técnico de estudo. Os pontos, né, comuns da mesa na estativa, e aqui é o book, geralmente onde você vai posicionar o book, tá? O decúbito lateral, como você vai pedir para o paciente deitar, por favor, deita do seu lado esquerdo, por favor, deita do seu lado direito. E o ventral, que você vai conversar com o seu paciente, por favor, só pode deitar com a barriga para baixo? Aqui nós temos um exemplo de um paciente sendo radiografado. Nesse caso aqui, ele está numa maca, porque você pode ver que a estativa está atrás. Aqui está a gaveta do book. E esse paciente, com certeza, ele não pode se levantar para fazer em pé ou ficar deitadinho lá na maca, né, para fazer no próprio raio-x. Houve alguma lesão na coluna lombar que ele precisou fazer de decúbito lateral na estativa. Aqui nós temos o nosso posicionamento ortotático, que é o popular posição anatômica, tá? Os alunos, eu passei essa atividade em sala de aula para vocês, eu acredito que alguns lembrem, para vocês fazerem o ponto, né, desse posicionamento. Essa aqui ele está de PA, né, que é de póstero anterior, de costa para rádio, para o raio-x, para ampola. E aqui ele está de AP, que é a vista anterior, que ele está de frente para a ampola de raio-x. E aqui nós temos o membro superior, que é a primeira parte que nós vamos trabalhar em posicionamento. Geralmente, quando você vai posicionar esse membro, em pé, né, posição ortostática na estativa, com book. Às vezes você usa sem book somente na mesa. Se vai usar na estativa, é só se for um cadeirante ou se ele estiver acamado, que não tem como você adicionar o chassi dentro da gaveta do book, tá? Aqui nós temos mais para conhecimento, para posicionamento das mãos, quando o médico pedir para você, olha, eu quero um raio-x só das falanges. Então, o que é as falanges? São os dedos, as pontas dos dedos, os carpos, metacarpos e os carpos, tá? Aqui nós temos os ossos do carpo, que ele faz o proximal com o metacarpo e o distal com o rádio e a una. Esse posicionamento aqui, nós poderíamos, se fosse um raio-x, a gente ia identificar como? Pelo rádio e pela una. O que é esse posicionamento? Ele é um palmar. A mão do paciente está
com a parte de baixo, né, com aquela linha das mãos para baixo. Você identifica pelo rádio, pela una, e pelos trapézio, trapezoide. Então, vamos para o posicionamento básico dos dedos. O que é que se usa nessas incidências básicas? Posicionamento de PA, que é o póstero anterior, a oblíqua e o perfil. Casos clínicos para que se faça esse posicionamento: fraturas, luxações ou patologias ósseas. Qual o fator técnico? O chassi, o filme que a gente vai usar. Um filme 18x24, porque a mão ela não é tão grande. Então, ela não precisa de um filme maior. Tá? Você pode fazer no sentido longitudinal, que é como se você fosse usar o filme em pé. Tá? O fator de distância que você vai fazer da ampola do raio-x para a mão do seu paciente, 1 metro. E o raio-x não precisa de angulação, tá? O raio central, ele vai ser reto no sentido dos metacarpos, e não precisa de angulação, tá bom? Então, vamos ver algumas imagens. Caso você pegue essas lesões em um plantão que você estiver tendo, você está vendo que o paciente, infelizmente, ele não vai poder fazer muito bem o seu posicionamento. Ele não vai poder movimentar a mão, porque aqui ele está morrendo de dor, ele está sentindo muita dor. O que o médico iria pedir aqui nesse momento? Ele iria pedir um AP e um perfil, e uma oblíqua. Ele ia pedir 3 posicionamentos. Só que a oblíqua não daria para fazer. O paciente não tem condições de fazer aquela mão em leque. O que você pode ajudar o paciente? Pegar um tecido, algo que seja raio transparente, que não afete, e você apoia a mão do paciente ali para facilitar o posicionamento. Aqui nós temos, você vê claramente, né, essa fratura do dedo anelar, e o posicionamento usado aqui foi um AP, tá bom? Um antero posterior. Claro que sem muitos movimentos, para não causar mais dor ao paciente, com todo cuidado. Aqui nós temos também um exemplo de outras fraturas, né, no metacarpo, onde foi fraturado o anelar e o dedo do médio, né, o dedo do meio. E aqui nós temos uma oblíqua, você pode ver que não é perfil, ele está levemente angulada, ele não conseguiu fazer os dedos leques totalmente, no primeiro, que nem naquela primeira mão que a gente mostrou anteriormente. E aqui ele está em um AP. Aqui nós temos um posicionamento da incidência PA, do quarto dedo. Veja bem onde o raio central está sendo localizado. Como você identifica? Você identifica pela linha da ampola, tá? Ele está aqui. Aqui nós temos a primeira falange, segunda falange, terceira falange, primeira falange metacarpofalangiana, né? Então, ele está localizado aqui para fazer a incidência de raio-x. Porém, apesar dele ter sido colimado, você pode ver aqui que ele está bem quadradinho, mas o dedo da paciente está fora. Tá errado? Não, mas se o médico pedisse uma geral da mão, uma mão toda, essa ponta do dedo polegar, ela não ia sair na imagem, tá? Então tem que ter todo o cuidado na hora do posicionamento. Aqui tá certo porque ele fez uma área específica, foi pedido o quarto dedo, ele fez o quarto dedo. Mas na hora de você for fazer o seu paciente, geralmente, aqui nas nossas URAPs e no PS, não faz essa parte específica, ele faz a mão toda porque o médico gosta de fazer comparação.
tá bom? Muitas vezes você está sentindo a dor em um dedo e a fratura em outro dedo. Então, você tem que fazer a mão toda, tá? A não ser que o médico peça mesmo. Mas aí você tem que ler o exame, o pedido que ele pediu lá. Eu só quero raio-x, o dedo fulano de tal. Aí você faz. Se ele dizer, não, faz das falanges, aí você faz da mão toda. Então, aqui nós temos o posicionamento. Novamente. Novamente o quarto dedo, aqui nós temos um dedo oblíquo. Você pode ver que ele está virado, né? Uma angulação. E o raio central na articulação interfalangiana proximal. Primeira, segunda. Aqui já é metacarpo, tá? Então, você vai posicionar seu raio central na falange articulação interfalangiana proximal. Nós temos aqui uma incidência em perfil. Como foi dito em sala de aula, você não vai achar esses apoiadores na nossa rede pública. Então, você vai ter que improvisar. Dificilmente, você só vai achar mais esses apoiadores em rede particular. Porém, por isso que é feito a oblíqua da mão geral, para facilitar o posicionamento do paciente e o tempo de espera também. Porque se a gente tentar posicionar o dedo, você pode ver que demora um pouquinho, né? Que um puxa, o outro puxa e assim vai. Então, você tem que ter uma noção do rápido na rede pública, tá? Que é o perfil do quarto dedo. E assim são sucessivamente a todos os outros dedos da mão. Mais uma vez, o raio central na articulação intercarpofalangiana, tá bom? Aqui nós temos o perfil do segundo dedo, do terceiro dedo, do quinto dedo. Esse é o posicionamento e o raio central vai na mesma articulação. Segundo dedo novamente, mas aqui é uma incidência oblíqua. Aqui o apoio já é não tão, e aqui já tem uma oblíqua com a mão aberta, que seria o caso daquela primeira mão que a gente viu lá, que ela tá bem cortada, né? Se tiver um apoio desse para ajudar a paciente, muito bom. Aqui mais uma indicação de oblíqua no terceiro dedo e no quinto dedo. Você só vai colimar o raio central, mas como você pode ver, aqui no terceiro dedo ele já está mais aberto. E a mão ela já está mais focada em toda no chassi. Aqui ele já fechou mais para o dedo indicado. Aqui nós temos o polegar, perfil do polegar. Esse ossinho aqui se chama sesamoide, tá? Então, aqui nós temos a indicação de qual mão é. Polegar direito, tá bom? Como o polegar só tem uma articulação interfalangiana, ele foi feito na articulação metacarpofalangiana, tá? Polegar AP e PA é um posicionamento mais específico. O AP aqui no caso, tá? Esse aqui é o comum que nós temos diariamente. Esse aqui já é mais específico. Posicionamento no centro do chassi, de olho no raio central. O raio central sempre está perpendicular, não tem angulação. Olha o xizinho do colimador, tá bom?
tem que pegar o identificador. Nesse aqui, o identificador tá fora, vocês estão vendo, né? Aham, dá pra ver. Então, tem que colocar, teria que ter uma observação nessa imagem. Como é que eu vou identificar se é a mão direita, se é a mão esquerda, se o meu identificador de imagem está fora? Não está me dizendo qual é a mão que eu vou usar. Aqui é o polegar, aquele lá que eu falei para vocês que o identificador está fora. Porque, porém, pode ser como o chassi aqui, vocês podem ver que ele já é digital, aparentemente, né? Não é digital. O digital ele tem uma placa azul que ele registra sem você precisar ter essa identificação. Qualquer coisa, Gil, pode corrigir, tá, amor? Tá bom, pode ficar tranquila, tá ótimo, tô adorando. Então, aqui nós temos o polegar P, que é aquela imagem que a gente voltou agora. Olha, uma observação de imagem. Nós temos um polegar PA, que é aquele da mão virada, mas vocês estão vendo que a imagem ela tá turva? Tá meio tremida? Então, Uhum. isso ele dá um falso positivo. Você não identifica qual é a mão, qual é o polegar direito ou esquerdo, e ele dá um falso positivo, porque os tecidos adjacentes, pelo o KV e o MAS não está colimado, não está calculado corretamente e o paciente tremeu na hora, você pode ver que aqui nós temos tipo uma pontinha de osso e aqui aparentemente parece uma fratura, mas não é. É porque o paciente mexeu, a imagem ficou distorcida. Então, o que ia acontecer aqui? Você ia ter que fazer novamente e pedir para o paciente, por favor, não se mexer. Então, tem que ter todo cuidado na hora que você posicionar seu paciente. Por favor, o senhor não se mexa, porque eu não posso repetir essa imagem. Que aí ele fica com medo, né? Porque realmente é um fator risco para ele ficar levando radiação. Aqui nós temos outro polegar. Mais uma vez o sesamoide e articulação, tecidos adjacentes, aqui a gente vê até a pontinha da unha, tá? Esse branco aqui é a chamada nossa carne, né? É o tecido, é nervo, gordura. Então, nós chamamos de tecidos adjacentes, tá bom? Então, nós vamos agora para incidências básicas da mão. Quais são os básicos? O PA em oblíqua e perfil. Quais são os fatores clínicos? Também fraturas e luxações e patologias. Os fatores técnicos, um filme de 24x30, sentido longitudinal, que é para pegar a mão toda, se possível até um começozinho da rádio da una, a mesma distância do dedo, distância foco-filme de 1 metro, raio central, retinho, perpendicular, à posição média da mão. Então, aqui nós temos, ele está centralizado no dedo médio. Então, você pode ver, como eu falei anteriormente, ele está pegando rádio e una. Só que cortou a ponta do dedo aqui em cima. Olha a atenção na hora de radiografar. A mão toda tá boa, mas vai que a fratura tá bem aqui, no pequeno ossinho. Então, a gente tem que ter todo cuidado. Busca aqui a mão, aqui no caso aí, se a fratura estiver na ponta, é no distal, né? Isso, no distal. Aqui na imagem ele está perfeito, está bem posicionado. Você pode ver que ele está bem. O paciente não pode estar com essa parte ereta levantada. Você tem que deixar o paciente bem retinho na mesa, tá?
na ponta da mesa, de uma forma que ele fique bem com a mão reta, até, se possível, o cotovelo encostando assim, bem tudo retinho, que é para não ter uma certa elevação aqui, porque já vai dar uma outra imagem aqui, tipo, aqui eles estão abertos, né? Um sentido aberto que você está vendo as articulações direitinho. Caso o paciente tivesse com essa parte ereta, um pouquinho levantada, uma angulação de 5 graus, aqui ele já ia sobrepor esses ossos do carpo aqui. Então, você já ia ter uma visão diferente. São poucos milímetros, são poucos graus, mas faz uma diferença muito grande. Aqui nós temos falanges, né? Identificando a imagem, o que foi posto aqui está toda. Aqui está identificando a imagem, rádio, una, os carpos, metacarpos, falanges. Vocês que estudaram a anatomia, né? Nós estudamos anatomia, temos que estar com isso na ponta da língua, mas eu confesso que é difícil a gente ter tudo, né, Gil? É verdade, ó. Você que é do Matheus, que era enfermeiro, né? Isso. Mas é difícil você ter todo o conteúdo assim, conhecer totalmente o corpo. Aqui Principalmente os ossos menores, né? Os eles carpos, metacarpos, tudo aí pra gente decorar. e confunde, né, um pouco assim, porque são tão parecidos os nomes. Aqui nós temos uma oblíqua da mão, de rotina, mão e dedos. Essa daqui era aquela oblíqua de leque que eu falei para vocês que aquela mão lá no começo não conseguiria fazer. Por quê? Porque ia ter que fazer esse posicionamento todinho e com certeza a dor que aquele paciente estava sentindo ele não iria manter. Porque se vocês viram embaixo, era onde estavam todos os cortes, né? Então o paciente não conseguiria. No caso, ia ser só um apoio que nem esse aqui. Como foi dito, ia ter que conseguir um tecido, algo que fosse radiotransparente para não afetar a imagem, só para apoiar a mão do paciente. Porque nós não vamos ter esse luxo, né, desse apoiador. Seria essa a imagem, mas o paciente com certeza não conseguiria fazer. Tá? Aqui nós temos dois exemplos de mão oblíqua, uma com apoiador e a outra que é o nosso dia a dia, que você vai usar diariamente quando você estiver no seu estágio. Olha a diferença. Essa é com apoio, ela já fica mais ereta, mais bonitinha, né? E essa é sem um apoio. Então, a visualização das duas é para ver a mesma patologia. Porém, olha o polegar como é que não está virado. Aqui ele já está, mais estilo perfil. Tá? O polegar aqui ele já não virou tanto, só no apoio. Então, é sempre bom fazer essa. Se é oblíquo, vamos fazer essa daqui do leque, se possível, porque ela dá uma definição melhor. Aqui ela é um oblíqua perfil estilo leque, só que levantada. Então, você vê que... Por que perfil? Porque ela sobrepõe uma imagem sobre a outra. Mas, aqui tá escondendo o dedo anelar, né? Bem no metacarpo do dedo anelar não dá para ver se tivesse algum corpo estranho. Por que que o perfil se pede sempre o perfil para essa parte? Ele também é mais para ver corpo estranho, se for um prego, se for... às vezes a gente se fura, né, com aquelas taxinhas, essas coisas quebra, e eles pedem muito isso. Aqui nós vemos a articulação, o rádio e a una, um sobreposto ao outro, a una em cima do rádio, no caso. Então, aqui seria uma mão esquerda. Em leque também, né? Essa daqui? Não, aqui é um perfil em leque, tá? Muito parecido com a oblíqua. Perfil em leque. Então, como você identificar essa imagem, Adriana? Como a una
é a menorzinha, essa aqui seria uma mão esquerda, porque o rádio ele tá embaixo, ó. Então ele tá virado com o polegar para cima, né? Você tenta fazer o posicionamento aí, Adriana. Isso. Ela tá de perfil e o Isso. polegar para cima. Pois é, porque aqui pela imagem a gente está vendo que a Una está acima do rádio. Porque pela imagem não tá, o rádio está em cima, né? Mas por aqui você identifica outra coisa. Então é isso aí que a gente tem que identificar, né? Isso, tem que prestar Tira atenção de uma forma e na hora do raio-x a gente vai ver de outro jeito. vai ver de outro jeito. Então você tem que focar na hora que você está posicionando seu paciente. Como é que você posicionou? Você posicionou ele direito ou esquerdo? Porque isso você pode dar uma mão errada para o seu médico, você leva lá, coloca esquerda, que a gente, que nem eu te falei, aqui para mim, se eu fosse ler só a imagem, eu ia ler como esquerda, e não é a direita, como você está vendo. Caso você coloque no seu identificador mão esquerda e precise amputar essa mão. E amputar a mão errada. Exatamente. Então, na hora de você posicionar o seu paciente, você tem que ficar prestando bem atenção qual foi a mão que você fez, qual foi o posicionamento que você fez, como você fez. Você tem que ter todos os fatores de observação nessa hora, tá bom? Para não ter erro na hora de você editar a imagem. Quando você for imprimir o filme, você tem que estar com o nome todo bonitinho direito para não dar o paciente errado. Ter o lado certo do paciente que você fez a radiografia e mandar direitinho lá. Pega o papelzinho, né? Coloca junto. Essa primeira aqui, ó, essa primeira aqui que tu ainda tá tirando, vai tirar, ela é a direita, né? É, a direita. Você vê pela imagem, aqui tá com apoio, E né? aqui, Mas você pode ver pelo. Você faz de direita e esquerda aí na sua mesa. Você coloca a sua mão direita e esquerda e você identifica aí na imagem qual é a mão que você está usando. Direita ou esquerda? a direita. A direita. Então, você A vai direita. identificar direitinho. Sempre tente fazer o posicionamento para você decorar ele na hora de você pegar uma imagem, porque você não vai ter o posicionamento para ver. Então, na hora que você pegar a imagem, você fazer essa identificação de direita e esquerda, já que o rádio 1 aqui nos deu uma falsa posição. Tá? Aqui é um perfil de extensão. Aqui é o nosso perfil normal. E o perfil de flexão, onde você fecha os dedos para ver. O KVMAS dessas imagens estão muito bons. Você consegue identificar todos os dedos. Só não o polegar que aqui, ó, queimou. Então, se o meu perfil é para a mão toda, esse polegar tem que existir. Tá? Eu acredito. A parte pior de fazer, eu acho que é a mão, né? Não? Não. Porque Eu acho que é a melhor de não. fazer, porque o posicionamento é rápido. O paciente entende, né? O ruim são outras partes que você não tendo, que nem a perna, às vezes você tem que fazer que nem o quadril, né? Que chama o popularmente. Você às vezes tem que fazer um pé virado para o outro e o paciente ele não tem domínio sobre o peso da perna e ele abre na hora de você apertar o botãozinho lá da imagem. A mão não, a mão ali, Entendi. eu acredito que seja muito fácil. O ruim é só o paciente entender que ele tem que ficar fixo ali, ele não pode mexer, para não ficar fazendo repetições. Em qualquer incidência, em qualquer posicionamento, a gente tem que conversar com o paciente que precisa fazer aquela radiografia só uma vez, tá? Se houver erro, você tem que ter noção de
do seu KV e seu MAS. Por isso que você tem que sempre ter um livrinho anotando no seu estágio. Quando você estiver no estágio, anota tudo. Paciente, aparentemente, com peso tal, idade tal, tamanho tal. Usou KV tanto para tanto no abdômen. Anota tudo. Se você viu que ficou legal, deixa anotado lá, então esse aqui eu não vou mexer. Vou colimar nesse daqui, né? Deixar nessa medida. Se você acha que precisa aumentar mais alguma coisa, não, esse aqui usou esse tanto, mas eu vou aumentar uns dois, aumentar dois, né? Mais dois de cada um ou um de cada, para ficar melhor. Você entendeu? Aqui a bilateral. Tô entendendo. Tu sabe para que serve a bilateral? Não. Para ver idade óssea. Aí você... Então não tem nada de fratura, para não, ver é como só é que tá idade óssea. o crescimento. Isso, parte de crescimento. Então, nós vamos agora para o pulso. Vamos ver incidências básicas, né? PA oblíquo e perfil. O básico sempre é isso, tá? Vocês vão sempre ver PA, perfil e oblíquo. Não tem a mudança. As específicas é que vocês vão ver os métodos de House, né? Trendelenburg, essas coisinhas assim, que é o específico, que são incidências para certos tipos de patologia, que nem perna de rã, que já é um posicionamento mais íntimo, uma coisa bem mais, então ele é feito em clínicas particulares, tá? Do pulso, vamos, fratura do rádio distal, fraturas isoladas do processo. Oi, Adriana. Pode falar, Adriana. Do processo estilóide. Não, é porque tem hora que a internet tá falhando, aí já tô te avisando, tá? Ah, tá bom. Estilóide, radial ou ulnar. E fratura dos ossos do carpo. Filme 18/24. Distância foco-filme 1 metro. Raio central perpendicular. Olha aí o que a gente encontra também. Alguns eu não coloquei fatos assim porque não achei imagem. Bem que eu procurei para vocês verem a realidade que a gente enfrenta. No caso aqui ele fraturou o rádio, né? Essa daqui é a una, você vê pelo mindinho, e aqui é o rádio, tá? Uhum. Então são dois ossos diferentes, una e rádio. Aqui, essa daqui é uma fratura exposta e essa aqui é aquela escondida. Você pode ver, né, que tem aqui uma inclinaçãozinha onde o osso desceu aqui, ó, onde tá mais pontudo. Então, nós temos aqui o pulso, que é o chamado carpo, onde nós temos aqui a parte dos carpos. Mas ele tem que pegar a parte proximal, né, do metacarpo e a parte distal do rádio da una. Lógico que ele pegou aqui acima também. É muito bom você fazer um assim, porque tira qualquer dúvida médica. Aqui você identifica, né, os ossos do carpo. E se algum deles estiver com uma pequena lesão, rachadura, o médico já pode identificar. Se houve aquelas lesões que o osso apartou um do outro, é caso cirúrgico. Se houve só uma rachadura, ele vai passar uma atadura, vai imobilizar essa mão até o osso grudar novamente, calcificar novamente no outro e repouso. Aqui nós temos o PA, né, que é a palma da mão para baixo, e aqui nós temos o AP, que é a palma da mão para cima.
como você pode identificar aí os ossos novamente. Posicionamento do pulso ou ossos do carpo, tá? Tanto a mão com a palma para baixo, palmar. Mão direita também, né? Isso. Como a mão com o dorso para baixo, que é a palma da mão para cima. Posicionamento de AP, que é esse aqui. Pósturo anterior, posicionamento pósturo anterior da mão, do pulso ou ossos do carpo. E posicionamento posterior do pulso ou ossos do carpo, tá? Sempre vai ter essa indicação para você fazer no estágio, tá bom, Adriana? Aqui nós temos o umbilical, que é uma leve angulação da mão. Digamos que aqui tenha, aqui está dizendo que é 45 graus. Mas eu acredito que tenha pouco menos. Você pode ver que o raio central está bem na articulação do rádio e da una, onde tem os ossos do carpo, bem na articulação do osso da una aqui, tá? Na oblíquazinha, que é aquela viradinha. Uma leve angulação que você faz. Aqui tá com apoio, ali tá sem apoio. Você vê aqui pela imagem a angulação do paciente e pelos metacarpos. Como é que foi feita essa angulação, tá bom? Então, ossos do carpo, rádio. Tá abaixo do Oi, Adriana. Nós estávamos aqui no. Não, é a minha mãe falando aqui, pode falar. Ah, tá. Tá? Você vê aí pelo tecido, pelos metacarpos, a angulação do paciente, tá bom? Pela oblíqua. Os ossos visualizados na imagem. Aqui nós temos o perfil. Olha a diferença da sobreposição dos ossos. Aqui você vê claramente o rádio, né? E mais uma vez a una. Então, é o perfil do pulso ou do carpo. Você tem que deixar o colimar direitinho aqui, ó, para pegar bem as duas áreas, distal e proximal, tá? Para não fechar somente no carpo, você tem que fazer um posicionamento e colimar o raio central na parte distal e proximal do rádio una e do metacarpo. O antebraço, também fatores de luxação, no caso mais rádio una, né? Que é o que compõe o braço. No caso, o antebraço. Braço é o húmero. Aqui o jacê já muda de tamanho, ele já aumentou. 30 por 35, mais o distância foco-filme, que é a distância da ampola de raio-x para o paciente, né, onde vai ser a área radiografada, é de 1 metro. Também raio central não tem angulação. Aqui nós temos uma fratura do rádio da una, que tá... Aqui é o perfil, como você pode ver. E aqui é um... Sempre 1 metro? Oi? Aqui nós temos um perfil, Adriana, pelo posicionamento do braço. Aqui nós temos... Eu perguntei sempre, é 1 metro a distância? Ou vai dependendo? Depende. Já no tórax ele vai ser 1,80 m, que ele vai estar na estativa. Na mesa é 1 metro, 1,20 m, tá? Uhum. Entendi. Quando estiver na estativa já é uma distância. Quando você for usar para crânio já é outra distância.
Mas sempre nas partes de mão, pé, essas coisas assim, é 1 metro. Abdômen, o abdômen é 1,20 m. Aqui, ó, ele tá posicionado na parte medial do antebraço. Mas a colimação está pegando até o metatarsus, tá vendo? Na imagem aqui é porque eu cortei ela, mas ele tá pegando o carpo só, e aqui ele tá pegando acima do cotovelo, porque aqui é a dobra do braço, que é o cotovelo, ele tá pegando um pouquinho acima, já entrando no braço, que é o úmero. Então, o raio central está centralizado na parte medial do antebraço, tá? Que é o rádio una. Aqui nós temos o perfil, também o mesmo posicionamento do raio central no meio do antebraço, parte medial, não proximal nem distal, medial, tá bom? Pegando, olha, ele já pegou um bom pedaço aqui do úmero e cotovelo e pegou o carpo também. Vamos pro cotovelo. Incidência P e oblíqua e um perfil. Também é chassi 24x30. Não é 18x24, que é pequeno para mãos e falanges, né? Aqui já aumentou um pouquinho, 24x30, distância foco-filme, 1 metro. Posicionamento no meio do cotovelo, bem na entradinha aqui, ó, da articulação, naquela viradinha que o nosso braço tá. Você vê aqui pelo tecido adjacente, aqui a curva do cotovelo, e aqui já é a parte do antebraço, que é rádio una. O raio central está centralizado aqui, bem nessa meio dessa articulação, como você vê aqui na imagem, tá bom? Você tem que pegar parte proximal e parte distal. Que é uma P estendida, o braço tava bem esticadinho. Tem umas que, aqui ó, que ele tá com o braço meio fechado. Tanto a parte do rádio da una, você pode fazer essa angulação, como a parte do úmero, como tá na imagem aqui abaixo. Rádio una levantado, que é a parte do antebraço, e a parte do úmero, ele levantou, então ele não está sentado, esse paciente, ele está meio, né, agachado, tá? Levemente. Nesse caso aqui, você pode ver que o processo olecraниano, ele está fechado. O braço está estendido, o processo está fechado. Nesse caso aqui, ele está aberto, ó. Você vê que conforme você fez uma leve flexão no seu braço, ele abriu o processo olecraниano. Então, essa imagem é para ver o processo olecraniano, tá bom? Também, né, outras patologias, mas às vezes aqui essa articulação ela perde um muco que tem aqui. E no raio-x é possível se ver esse desgaste. Aqui está estendido o oblíquo, né? Mas está levemente angulado. Você pode ver aqui pelo apoio. Aqui tem um apoio, mas o paciente em si, ele fez a angulação do braço dele, tá bom? Aqui também deu aberto. E o rádio 1 não está sobreposto. Você vê nas outras imagens que ele fica bem juntinho. E aqui ele não ficou, ó, eles estão bem mais separados.
esse é o posicionamento do cotovelo, perfil. Você vai pedir para o paciente esticar o braço, depois pedir para o paciente fazer a angulação de 180 graus, como se o paciente estivesse fazendo um L. Coloca o paciente de braço reto, centraliza o cotovelo do paciente no meio do chassi e pede para ele fazer levemente, não deixe ele virar a mão para baixo, que ele feche esse braço como se ele tivesse em perfil reto na mão. Aí você pede para ele fechar a mão e segurar, tá? E assim vai ficar, porque ele vai estar sentado. Você pode fazer aí na sua mesa, Adriana, a diferença da sua mão encostando na mesa, a palma da sua mão, e a diferença do seu braço reto, como perfil, tá bom? A sua mão reta como perfil. A base que você vai ter, que é um perfil, é a sua mão. Porque a partir do momento que o paciente virar a mão, já vai ser outra incidência, tá bom? Porque vai ter um giro aí. Vai ser interno no caso, né? Quando você vira a mão para dentro, é uma rotação interna, tá? Você tem que deixar a mão do paciente. No caso é extensão, depois faz peraí, a extensão, né? Não, seria rotação, porque ele ia girar a mão. Depois Extensão é se tiver em pé e serve para ombro. No caso aqui seria só uma rotação, porque ele já tá posicionado. Se caso ele abrisse essa mão e virasse a palma... Ele faz a flexão e depois faz a rotação, não é isso? Não entendi, Adriana. Você posiciona ele aberto como se você fosse fazer um PA. Posiciona ele aberto como se você fosse fazer um PA. Deixa ele esticado, o braço todo esticado. Quando ele estiver posicionado, aí você pede para ele levantar o braço e virar rumo à barriga dele, né? Porque a gente, quando fecha o braço, vai para a barriga, não é isso? Então, você pede para ele esticar o braço e fechar para ele. Mas com a mão reta. Com essa mão aqui, assim, do jeito que tá aqui, retinha, como se tu fosse fazer o perfil da mão. Ela não tem que ficar retinha? Os dedos não tem que ficar retinho? De lado? Entendi. O polegar tem que ficar para cima, né? No caso. Isso, o polegar tem que ficar para cima. Ele não pode ficar sentido entrando tipo para a barriga, não. Ele tem que ficar sentido tipo dando positivo, né? Isso, tem que ficar positivo. Tá? Entendi. Se caso, que nem eu falei para ti, ele abrisse a mão e virasse a mão para ficar encostado aqui na parede, o rádio um ia ficar em cima do outro. Não ia ficar assim, ó, do jeito que tá aqui. Tá bom? Desse jeito eles vão ficar lado a lado, né? Lado a lado. Se ele abrisse a mão e girasse o antebraço, o rádio ia ficar sobreposto. Entendi. Dá para ver todas as articulações. Então, nós vamos para o húmero. Incidências AP, rotação lateral e perfil. Aqui o filme já aumentou, 35 por 43. Distância continua? Distância continua e fatores clínicos também, é o mesmo, tá? Aqui nós temos a paciente em posição ereta, ortostática e em decúbito dorsal deitada na maca. Aqui você pode ver que eles estão usando o book, mas pode fazer direto na mesa. E sempre na estativa tem que ser no book, não tem como, a não ser que seja um cadeirante ou um acamado, que nem já foi dito anteriormente, tá bom? Que aí tem que fazer na estativa, né? Pode fazer nos dois, tá? Tanto na mesa quanto no book, aqui na estativa, tá bom? Mas aqui você vê
que o buque, como é que está centralizado? Está aqui no osso occipital, a ponta dele no osso occipital e a outra ponta. Por que que é um filme grande? Porque é igual o fêmur, né? Tem que ser um filme bem abençoadinho para pegar todo o osso. E a outra ponta está aqui já na última, na T12 já por aí. Vai estar na T12, na primeira lombar, na pontinha aqui. E o raio central está localizado na parte medial do úmero. Nós temos a parte distal, medial e proximal. E ele está localizado, centralizado na parte medial do úmero. A paciente está de peito para cima, decúbito dorsal. E aqui, como você pode ver, a mão está para cima. Então, o dorso da mão está para baixo. Aqui também, como se ela estivesse deitada. Ela fez uma rotação da mão para frente, uma posição anatômica ela está. Tá? Essa posição da paciente aqui em pé, ela está na posição anatômica, a palma da mão para frente. Você vê que a angulação do raio central está bem ao seio dela. Ó. Tem axilas, 4 dedos, então tá aqui na área mamária, nas duas posições, tá bom? Uhum. Olha a imagem aí. Pegou a parte do ombro, cotovelo. A escápula? A escápula é atrás, Não, né? não pegou, pegou. Aqui é a clavícula. Aqui o ombro é formado por essas 3 junções, tá, Adriana? O clavícula, aqui é o ossinho de trás da escápula, mas não pegou a escápula toda, porque senão a gente estaria vendo ela aqui. Mesmo aqui onde está mais branquinho, não dá para ver. Isso aqui tudo é tecido adjacente. É a parte de gordura, pele e nervo. Tá? Uhum. Mas o úmero tá aqui. Feita a rotação. E o olecrânio tá aberto. Aqui é um perfil. Como eu disse para você, lá eles usaram na mesa o book, né? Colocaram o chassi dentro da gaveta. Aqui está sendo feito direto na paciente. Porém, eles estão pegando da parte medial para proximal com a parte distal do rádio da una. Então, aqui já estão cortando um perfil, mas que está cortando a parte distal do úmero. Só um terço medial e distal. Como você pode ver na imagem aqui da radiografia, como foi feito. E aqui é uma incidência AP, uma fratura na região proximal, já perto, né, do processo coronóide, ali da parte da cabeça do úmero, onde faz a junção que é formado o ombro. Então, aqui é uma fratura bem... no caso, essa fratura aqui possivelmente vai precisar daqueles ferrinhos para fazer a unificação desses ossos, tá? E ela não foi exposta. Ela quebrou em dois lugares, né? Ela fez tipo Não. Ela separou aqui, ó, o osso. E aqui tem uma pontinha também. Então, mas como você vê, ela não rasgou o tecido. Ela não é exposta, ela é interna essa fratura. Tá bom? Então, nós vamos para o ombro. Que é a luxação, fratura, né? Da região proximal. Depósito de cálcio nos músculos, tendões e condições degenerativas. Chassi 24 por 30. Chassi 24 por 30. Por quê? 24 por 30 já é menor. Porque o ombro é uma parte pequena, não é tão grande. Mas, se você for fazer
na estativa, ali naquela parte que você fica em pé, o paciente fica em pé, dificilmente o técnico ele acerta de primeira a posição do chassi, porque aquela gaveta, se você já participou já viu, né? Ela é solta. Então, assim, para você acertar certinho o ombro do paciente em um filme 24x30 é a mesma coisa do crânio. Eu aconselho, de primeira mão, vocês que vão fazer estágio, pegar um filme maior, para ter a certeza de não estar fazendo repetição, tá? Mas o filme certo é o 24x30, como se fosse fazer uma mão ou um pé. Maior seria que tamanho? O 30, né? Não, perdão, Adriana, é o 24x30. Eu tô confundindo o 18x24. Perdão. Aqui nós temos, ó, o ombro. O raio central está sendo centralizado Isso aqui na no parte. book, né? Essa? É no book. Estativa. Book é aquela cavetinha, tá, Adriana? Aqui a gente não abre na lateral aqui e coloca o filme dentro da gavetinha. Aquilo se chama book, tá? Você coloca 4 dedos, né, abaixo do ombro, na alça do sutiã. Faz a colimação conforme um pouquinho acima da linha do ombro. Você vê que tá pegando aqui em cima, tá? Tem a linha. E você, raio central, 1 metro. Somente 1 metro. Ele está perpendicular, ou seja, ele está reto, ele não tem angulação. Como você tá vendo aqui, ele passou a angulação, né, a colimação, pegou a clavícula, processo coronoide, né? Aqui a cabeça do húmero, que é a parte que faz a articulação do ombro. E aqui você vê a escápula atrás, tá bom? Você vê aqui a parte da escápula e a articulação. A escápula, processo coronoide com a clavícula e a articulação do ombro. Então, o ombro é formado pelo que, Adriana? Vamos ver aqui. O ombro é formado pelo processo coronoide, pelo acrônimo processo coronoide, né? Tubérculo maior, tubérculo menor, articulação do ombro, que é a cabeça do húmero. Tubérculo menor e região proximal. Então, o ombro é formado por esses 3 ossos, para falar a verdade, né? Que é o finzinho lá da escápula, que junta com a clavícula, e o húmero, tá bom? Às vezes você não vê aqui uma certa elevação não, baixa no ombro da pessoa, né? Diz que baixou o ombro, não. É quando a clavícula ela se desloca daqui, aí aqui esse tecido ele vai baixar, porque ela também baixou. Quando há um deslocamento da clavícula aqui, ó. Aí o ombro, naturalmente isso aqui ele dá uma baixada, né? Tá? Esse é o posicionamento. Vamos ver aqui como é que tá essa mão. Veja bem como é que tá a mão da paciente. Tá uma rotação externa para fora, posição anatômica. Como você tá vendo os ossos. Todo mundo bonitinho, retinho, quietinho no seu canto normalmente. Aqui ela tá com a rotação interna, a mão para dentro, tá? Ela girou. Olha como é que o pessoal tá aqui. Elevado e um afastado do outro. Viu como tem uma diferença? Uhum.
tá? Então, se caso o médico pedir uma rotação externa, é mão para frente, posição anatômica. Se o médico pedir para você mão interna, é a palma da mão virada para trás, tá bom? Uhum. No caso, a mão virada para dentro é interna, Essa daqui, né? ó, é externa, para frente, para fora. Essa daqui para frente é É externa. externa. Mão virada para frente. Tá, palma da mão encostando na coxa dela, não é interna não? Não, aqui não tá encostando, ela tá virada, ó. Olha aí, ó. Ah, tá. Então tem que no caso a palma não é para dentro, no caso é para trás, né? Isso, interna, no caso, é virada para trás, seria interna. Uma rotação interna. Virada do ombro virada para trás, tá bom? Uhum. Tu tem que fazer a identificação também, porque o ombro é uma rotação, pro húmero já vai ser outra rotação, tá bom? Vai ser uma posição diferente da mão. Então você tem que identificar qual parte do corpo vai ser virada. Aí você vai saber se a mão é encostando na coxa, se não é, tá bom? Tá. Então nós já estamos com mais de 1 hora, Adriana, de aula. A gente para um pouco. Isso aqui é a escápula, né? Escápula, Isso é a escápula. bonitona da escápula. Aqui é pra gente. Eu coloquei essa imagem pra gente ter uma noção de como é formada a escápula. Digamos o modelo da foto da escápula. Porque no raio-x é para fazer a identificação dela, tá bom? Aqui ela tá de frente, né? Vista anterior, ela tá de frente, como se nós tivéssemos uma de frente para a outra. Aqui, se a gente estivesse de costa, e aqui, se a gente estivesse de lado. Lateral, né? Isso, lateral. O filme também é 24x30. Distância foco filme 1 metro. Fatores clínicos, fratura e luxações. AP é o mesmo posicionamento do ombro, como você viu, tá? Um pouquinho maior porque ela é maior, né? Ela tem uma descida a mais aqui até a mama. Eu me confundo muito de decúbito e oblíquo. O oblíquo é o deitado, né? Não, oblíquo, ela tem tipo uma viradinha pro lado. Dá aquela viradinha assim pro lado, como se tu não fosse ficar de perfil e não fosse. Tu fosse ficar assim meio termo. Eu sei. Isso é um oblíquo. Decúbito é em pé. Decúbito é deitado. Então, decúbito dorsal ou decúbito ventral. Você vai. Dorsal é o quê? De costa para baixo. A sua costa vai estar na mesa. É de bruço. E de bruço, né? Para baixo, não? A barriga para baixo? É. Pois é, então é o ventral. É como se você botasse a barriga, o seu ventre, onde você gera o bebê, para baixo. Decúbito ventral é deitado de barriga para baixo. Decúbito dorsal, É de peito para cima. Peito para cima. Entendi. E a oblíqua é como se você fosse ficar deitado de lado, mas não reto, de lado totalmente. Você dá uma viradinha assim um pouquinho. Meio querendo ficar de perfil e meio não, entendeu? Aham, entendi. Então aqui tá ela, ó, a escápula. Ela desce aqui e vem. Aqui nós temos o processo, né? Onde ela faz a junção dela com a clavícula. Isso aqui é aquela dobradinha dela que a gente viu lá naquela imagem anterior. Processo coronóide, a clavícula. Aqui tá desenhando ela direitinho. Para você ver como ela não é uma fácil de identificar, a não ser que você saiba mesmo aqui atrás. Caso você for fazer um tórax, você vai pensar que é a parte
normal de um pulmão, tá? Mas por que que ela não é tão fácil de ser identificada? Se é um osso também? Não, ele é um osso, mas aqui tu diria que é ela aqui nessa imagem, nesse posicionamento? Dá para ver bem pouquinho aqui, já na parte da costela, né? Tem esse desenho dela, né? Exatamente. Então, assim, ela é um osso, mas para chegar nela, ó, passa pelo pulmão, passa por um monte de tecido, passa por alvéolos, passa pelo um ar, porque o nosso pulmão é cheio de ar. Você Aí se entendeu? torna difícil Aí de se torna identificar, né? mais densa a imagem dela. Entendi. Aqui foi identificada direitinho, né? Mas a clavícula é um dos ossos bem difícil de você ter fratura nela, de ouvir falar. Ou a escápula, perdão. Ali a gente tinha um PA, aqui A clavícula é mais fácil, né? a clavícula assim. Ali a gente tinha um AP, aqui a gente tem um PA, tá bom? Uhum. Olha como é que a moça tá na estativa aí, encostada, tá em pé, tá ereta. E ela posicionou bem a parte, tá? Ela aqui é tipo uma ombliga, viu? Você vê que ela tá tipo de perfil e não tá, né? Ela tá meio viradinha e não tá. Como se fosse, mas ela tá encostando bem a parte na estativa aí. Aqui é o perfil, onde você vê o Y dela. Aqui ela é fácil de identificar, porque tem o afastamento, né, do tecido dela e ela tem uma imagem em Y. Quando você vê essa imagem em Y, você sabe que é a escápula. Ou omoplata, que é a nova nomenclatura, eles escrevem omoplata, tá? Uhum. Aqui bem parece um Y mesmo. É, parece um Y, ó. Bem bonitinho. A clavícula. Pá. Extremidade coronoide, onde faz a junção com a clavícula, né? Que essa daqui onde ela junta com aquele o osso externo, que é no meio do peito, ali onde faz a junção das costelas, tá bom? A vista superior, vista inferior, aqui é como se tivesse de frente, aqui como se ela tivesse de costa, tá bom? E olha ela aí. Esse aqui é o osso externo, tá, Adriana? Esse é o chamado osso externo. A clavícula tem perfil, Adriana? Tem. Eu tô chutando. Não tem, Adriana, porque ela não é vista de lateral. Ela só vai ter o AP, tá? Foi. E olha aqui como é que é a colimação dela, tá? Fecha bem, pega o ponto da cervical, que é onde seria... Aqui, ó, quando tu for estudar a cervical, olha onde é que seria o raio central da cervical. Então, você vai colimar passando acima Do ombro, 2 dedos acima do ombro, tá? E aqui, ó. Ok, vamos colocar 4 dedos da axilas. 5, né? Tá distante? Só para pegar a parte da clavícula, tá bom? Você tem que colimar. Olha ela aqui. Essa imagem, ela tá meio turva, né? Tá um pouquinho, não sei se aqui tá perto demais. Aqui ela tá bonitinha. Quer dizer que ela não tem imagem lateral. De perfil. Não. De perfil, né? Não. Só se tem agora, mas quando eu estudei não tinha, não. Nunca vi. Ó, essa aqui tá mais bonita. O AP dela, que é antero-posterior. Vocês decorou já essa parte? Não.
Antero-posterior quer dizer de frente para trás. Antero quer dizer frente, posterior quer dizer costa, tá bom? Uhum. Essa aqui ela tá com angulação. A gente vai ter uma imagem 45 de 15 a 30 graus essa angulação. E a gente vai ter uma imagem aqui, tu vai entender o porquê. Esse se chama o AP axial, que é o da angulação, tá? Da clavícula. Aqui você tá vendo ela normal. Só que ela tem 2 pontinhos aqui, tá vendo? Tô. Então, para mim seria uma calcificação. Porém, com a angulação, com a axial, você vê que é uma fratura. Olha os dois pontinhos, pontinho 1 e pontinho 2. Fraturou, né? Fraturou, ela quebrou mesmo, né? Partou aqui as duas. Então, o que seria? Ela não tem perfil, mas ela tem angulação, que se chama o AP axial, tá bom? O que é essa angulação? Ela é sentido cefálico, que é sentido para cima. Se fosse sentido caudal, ela seria sentido para baixo, tá? Então, quando te pedir, eu quero um AP de clavícula sentido cefálico. Então, você já sabe que você vai fazer uma angulação na cabeça do raio-x lá, da ampola, para cima, por rumo do cérebro. Então, é cefálico, tá bom? Uhum. E a gente acaba aqui.